Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo e agora são 14 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília e nós vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. Olha só, em 1º de abril, a Anvisa suspendeu alguns detergentes da IP por irregularidades e possível contaminação. E agora, meses depois, a decisão foi revogada e publicada no Diário Oficial da União. 3 trechos da decisão de suspensão de produtos IP foram revogados. Segundo a Anvisa, documentos apresentados pela empresa e novos laudos sobre os produtos foram a razão dessa revogação. De forma oficial, constataram que novos testes apresentaram resultados satisfatórios e foi descartada a hipótese de conterem qualquer risco à saúde. A medida havia suspendido detergentes, desinfetantes e lava-roupas. E com essa novidade, os detergentes e lava-roupas feitos a partir de 1º de janeiro deste ano foram liberados. Mas alguns produtos da empresa continuam suspensos, que é o caso do lava-louças, dos desinfetantes BAC e Pinho IP, com lotes terminados em 1, fabricados até 31 de dezembro de 2025. E do lava-roupas líquidos Tixan IP, em que a restrição vale para os lotes com final 1, produzidos até 31 de março de 2026. A IP informou que fará um recolhimento voluntário desses produtos ainda restritos, como medida preventiva. Os refugiados de Cuba lideram pela primeira vez os pedidos de refúgio no Brasil, ultrapassando os venezuelanos que ocuparam a primeira posição por anos consecutivos. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o número de solicitações passou de 75 mil. Este é o 3º maior volume da série histórica, com mais de 75 mil pedidos feitos por cidadãos de várias nacionalidades. Segundo um levantamento realizado pelo Comitê Nacional para os Refugiados, em parceria com o Ministério da Justiça, mais da metade das solicitações de refúgio feitas no ano passado foram de cubanos, revelando um crescimento de 88% em relação a anos anteriores. O relatório relaciona parte desse aumento ao contexto econômico e político do país, além do momento de tensões com os Estados Unidos e o bloqueio de petróleo a Cuba. Dessa forma, o país é marcado por dificuldades internas e externas, o que leva a população a buscar refúgio em outro lugar, como, por exemplo, o Brasil. Em relação à distribuição geográfica dos solicitantes, o estudo mostrou que a maior parcela dos cubanos está concentrada nos estados de Roraima e Amapá. Em menor medida, reunindo aproximadamente 27% dos imigrantes, surgem os estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Crianças com diabetes tipo 1 da Rede Municipal de São Paulo começaram a receber gratuitamente sensores de glicose. A tecnologia ajuda no controle da doença e diminui a necessidade das tradicionais picadas nos dedos, trazendo mais conforto e segurança para os pacientes e suas famílias. Em São Paulo, mais de 1.500 crianças de 2 a 12 anos atendidas pela rede municipal começaram a receber gratuitamente sensores de glicose. Os dispositivos permitem acompanhar os níveis de açúcar em tempo real, sem a necessidade de várias picadas nos dedos ao longo do dia. Conviver com diabetes tipo 1 faz parte da rotina de milhares de crianças brasileiras, e a doença é uma condição crônica em que o organismo deixa de produzir insulina, o hormônio responsável por controlar a quantidade de açúcar no sangue. Por isso, os pacientes precisam monitorar a glicose diariamente e fazer o uso de insulina ao longo da vida. Para muitas famílias, a novidade representa uma mudança na qualidade de vida. Crianças que antes precisavam enfrentar dor e desconforto várias vezes ao dia, agora podem fazer o acompanhamento de forma mais simples e segura. Além de facilitar o controle da doença, a tecnologia ajuda a prevenir episódios de hipoglicemia e hiperglicemia, que podem levar até mesmo à internação. A primeira etapa do programa vai beneficiar 1.584 crianças cadastradas no programa de automonitoramento glicêmico da rede municipal.
O fornecimento dos sensores será contínuo, com a reposição realizada pelas unidades básicas de saúde. E olha só essa história que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Enquanto a prefeitura fazia uma ação para resgatar 14 cães na casa de uma idosa de 93 anos, uma granada foi encontrada. Bom, quem traz mais detalhes é o Joenison Santos. Uma granada foi encontrada dentro de uma casa em Campo Grande, na zona oeste do Rio, durante uma ação da prefeitura para resgatar 14 cães que viviam no local. A operação foi realizada após denúncias de vizinhos sobre as condições dos animais. O artefato explosivo foi localizado no quarto da moradora, Maria Aparecida Ribeiro, de 93 anos. Após a descoberta, a Polícia Civil foi acionada para isolar a área e garantir a segurança dos moradores. O esquadrão antibombas fez uma avaliação no local e constatou que não havia necessidade de detonação controlada. A granada foi recolhida e será periciada para identificar a origem e as condições do material. A idosa foi encaminhada para atendimento médico. Já os 14 cães resgatados foram levados para a Fazenda Modelo, unidade de acolhimento da prefeitura. Segundo as autoridades, os animais passarão por avaliação veterinária e permanecerão em quarentena antes de serem castrados e disponibilizados para adoção. As circunstâncias que levaram à presença da granada na residência ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. No Mato Grosso do Sul, a polícia desarticulou um esquema de drogas que pode ser considerada a maior apreensão de cocaína já registrada no Brasil. Vamos ver com Wellington Pael. 8 caminhões carregados com madeira foram retidos durante a operação, após autoridades identificarem indícios de que a carga era utilizada para ocultar cocaína em um esquema internacional de tráfico de drogas. A apreensão, anunciada neste domingo, ocorreu em ações realizadas aqui em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e também em Cáceres, no estado do Mato Grosso, totalizando aproximadamente 260 toneladas de madeira sob fiscalização. Em Corumbá foram retidos 4 caminhões com cerca de 130 toneladas de madeira. Outros 4 veículos com volume semelhante de carga foram interceptados em Cáceres. As ações fazem parte de uma operação coordenada pela Receita Federal em cooperação com autoridades dos Estados Unidos e da Bolívia. Segundo as informações de inteligência compartilhadas entre países, o grupo criminoso utilizava uma técnica de ocultação em que a cocaína era misturada à estrutura da madeira, dificultando assim a identificação durante fiscalizações em fronteiras e pontos de comércio internacional. Com base em ocorrências anteriores envolvendo o mesmo método de ocultação, as autoridades estimam que entre 10% e 20% do peso total das cargas possa corresponder a substâncias ilícitas. Caso a hipótese seja confirmada, a apreensão poderá alcançar entre 20 e 50 toneladas de cocaína, volume que pode representar a maior apreensão de droga já registrada no Brasil. A investigação aponta a ligação entre a apreensão realizada no Brasil e uma operação da aduana do Chile, ocorrida em junho, quando foram apreendidas cerca de 100 toneladas de cocaína provenientes da Bolívia, também escondidas em cargas de madeira por meio do método semelhante. Segundo as informações repassadas pelos Estados Unidos, as cargas apreendidas no Chile e no Brasil teriam origem no mesmo local de produção na Bolívia, indicando a atuação de uma rede internacional de tráfico de drogas. A operação reforça a atuação conjunta entre Brasil, Estados Unidos e Bolívia no combate ao tráfico internacional de drogas e evidencia o nível de sofisticação das organizações criminosas envolvidas. As cargas permanecem sob fiscalização e os procedimentos periciais seguem em andamento para confirmar a quantidade exata de cocaína encontrada e novas informações serão divulgadas após a conclusão das análises técnicas. Bom, com a chegada do inverno, o Rio Grande do Sul pode viver os dias mais gelados do ano nesta semana. Quem traz os detalhes é o Guilherme Souza. Em algumas regiões, os termômetros podem marcar até 5 graus negativos, com geada generalizada e até a formação de gelo em trechos mais elevados da serra. O período mais crítico deve ser entre terça e quarta-feira. Além das baixas temperaturas, as rajadas de vento devem aumentar a sensação de frio, principalmente durante as madrugadas e no começo da manhã. O frio também deve ser sentido aqui no sul do estado e o que chama atenção é a possibilidade de geada até mesmo em áreas do litoral gaúcho,
um fenômeno que não é tão comum por causa da influência do oceano. Durante esse período de frio mais intenso, a Defesa Civil orienta que a população redobre os cuidados com crianças, idosos e também com os animais. Uma recente pesquisa aponta que mais de 17% dos jovens do Rio de Janeiro não trabalham e nem estudam. Quem traz informações é o Joenison Santos. O número de jovens entre 15 e 29 anos no estado do Rio de Janeiro sem trabalho, estudo ou qualificação chegou a 600 mil, o equivalente a 17,5% dessa faixa etária. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e Educação, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 6 anos, o Rio reduziu em 274 mil o número de jovens que não trabalham, não estudam e não participam de curso de qualificação. Mesmo assim, o estado ainda apresenta o pior desempenho entre os estados da região sudeste. Esse grupo é formado por realidades diferentes. Há jovens que estão desempregados e buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, outros que enfrentam dificuldades para continuar os estudos e também aqueles que se dedicam a atividades domésticas e de cuidado com a família sem remuneração. Os dados também acendem um alerta para a necessidade de políticas públicas voltadas à educação, à qualificação profissional e à geração de emprego para a juventude. Para especialistas, ampliar o acesso à formação e as oportunidades de inserção no mercado de trabalho é fundamental para reduzir a vulnerabilidade social e melhorar perspectivas dessa parcela da população. Bom, segundo dia de negociações em busca do fim da guerra no Oriente Médio acontece hoje na Suíça, entre Estados Unidos e Irã. Depois do presidente Donald Trump ameaçar o Irã e as negociações serem interrompidas temporariamente. Em meio às negociações com Teherã, Donald Trump usou sua rede social para ameaçar o país com ataques severos se o Hezbollah, grupo militante do Líbano, não parar de atacar. Em resposta, o presidente do Irã afirmou que os diálogos seriam retomados somente se acabassem os ataques de Israel ao Líbano. Enquanto isso, na Suíça, os negociadores norte-americanos e os representantes do Irã seguem em conversa aos mediadores do Catar e Paquistão para conseguirem um acordo sobre o tráfego marítimo seguro no Estreito de Hormuz. As negociações avançaram no segundo dia e os iranianos concordaram em permitir a entrada de inspetores nucleares da Agência Nacional de Energia Atômica. O vice-presidente dos Estados Unidos, Vance, afirmou que esse é um marco importante para o fim de programas nucleares no Irã. Em contrapartida, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Teherã afirmou que não foi uma negociação, mas que os dois países só apresentaram suas opiniões sobre as questões nucleares. Para uma negociação para um acordo final realmente acontecer, alguns fatores devem mudar para o Irã, como o fim das sanções dos Estados Unidos e o fim dos fundos bloqueados destinados a Teherã. Em relação ao fundo, o vice-presidente norte-americano deixou claro que se o desbloqueio desse fundo for uma cláusula para o fim da guerra, eles irão garantir que esse dinheiro não financie terroristas. Ainda, segundo o vice-presidente, uma boa base foi construída para um acordo final sucedido. Ambos os lados concordaram para um prazo de 60 dias para a criação desse acordo. As negociações continuarão durante esta semana. O primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, anunciou nesta segunda-feira sua renúncia após semanas de pressão interna no seu partido. Ele irá permanecer no cargo até a eleição de seu sucessor. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer anunciou sua renúncia. O líder trabalhista, que há semanas sofre pressões internas no seu partido, em um contexto de economia estagnada e aumento do custo de vida, indicou que permanecerá no cargo até a eleição do seu sucessor. The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us. A questão agora colocada pelo meu partido é se sou a melhor pessoa para nos liderar face às próximas eleições gerais. Ouvi a resposta do meu grupo parlamentar a essa questão e aceito-a de bom grado. Cada decisão que tomei foi colocar o país que amo em primeiro lugar. É por isso que estou me demitindo do cargo de líder do Partido Trabalhista. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
O líder explicou que o Partido Trabalhista vai iniciar no dia 9 de julho o processo de eleição de um novo líder, que deverá estar concluído antes do regresso das sessões parlamentares em setembro. O favorito para sucedê-lo é o veterano político trabalhista Andy Burnham, prefeito da Grande Manchester, que venceu uma eleição legislativa no norte da Inglaterra na sexta-feira, garantindo o assento de deputado. Com a saída de Starmer, que pôs fim a 14 anos de governos conservadores em 2024, o Reino Unido se prepara para encontrar o seu 7º primeiro-ministro em 10 anos. Um período de instabilidade sem precedentes neste país, que coincide com sua saída da União Europeia. Nigel Farage, líder do partido anti-imigração Reforma do Reino Unido, que lidera as pesquisas nacionais há meses, pediu a realização de novas eleições gerais. Mas a convocatória das eleições não está marcada antes de 2029 e até lá o Partido Trabalhista mantém uma grande maioria parlamentar. O candidato da extrema-direita Abelardo de la Espriella, apontado pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump, foi eleito presidente da Colômbia ao derrotar por uma pequena margem o candidato da esquerda. O advogado Abelardo de la Espriella, apoiado pelos Estados Unidos e sem experiência prévia em cargos públicos, venceu por uma pequena margem o segundo turno das eleições presidenciais colombianas neste domingo. Em uma das votações mais acirradas da história, de la Espriella obteve 49,6% dos votos, contra os 48,7% do senador de esquerda Iván Cepeda, aliado de Gustavo Petro. Nas ruas de Bogotá e de outras cidades do país, ouviam-se assobios e buzinas com a confirmação da vitória. Acaba de vencer a democracia, acaba de vencer Abelardo de la Espriella, de forma democrática, que tem tudo para impulsionar nosso país após 4 anos muito complexos, muito difíceis. Depois de 4 anos muito complexos, muito difíceis, muita felicidade, o país ganhou um bom líder, alguém disposto a mudar este país. Saí para comemorar com meus amigos porque a Colômbia vai melhorar. Confio em Abelardo, confiei meu voto em Abelardo. Eu confiei meu voto em Abelardo. De nacionalidades colombiana e americana, de la Espriella tomará posse em 7 de agosto, com um programa de governo que promete uma guinada radical à direita, com um corte de 40% no tamanho do Estado, a construção de mega-prisões, o porte de arma por civis e uma ofensiva sem trégua contra os grupos armados com apoio de Israel e Estados Unidos. O advogado, que se autodenomina Eu Tigre, disse à AFP que buscará apoio para lançar uma ofensiva de 90 dias contra as forças revolucionárias da Colômbia, com bombardeios e fumigação de plantações de drogas, no maior produtor de cocaína do mundo. De la Espriella culpa Petro pelas ações dos grupos armados, a quem chama de chefe da máfia, e ameaçou levar à justiça americana. O discurso direitista em favor de Washington, das forças de ordem dos empresários, se assemelha ao de outros líderes de direita da região, como o salvadorenho Nayib Bukele e o argentino Javier Milei. E veja a seguir. Ronaldinho Gaúcho anuncia que vai voltar aos gramados após 11 anos aposentado. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Olá, seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora são 14 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, uma medida provisória assinada neste fim de semana estabeleceu que os estudantes de medicina terão que provar que estão aptos para o trabalho. Quem prestar o exame nacional da categoria e não passar, não poderá exercer a profissão. Durante a inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, o presidente Lula assinou uma medida provisória que torna o ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, obrigatório para o exercício da medicina no Brasil. A partir da mudança, os estudantes precisarão atingir uma nota mínima para obter o registro profissional e poder atuar como médicos. A medida altera o papel do ENAMED, que passa a funcionar
funcionar como o exame de proficiência, além de avaliar a qualidade da formação oferecida pelas faculdades de medicina. A prova também servirá para verificar se o formando está apto para exercer a profissão. De acordo com o presidente do INEP, Manuel Palacios, o ENAMED deixa de ser apenas um instrumento de avaliação dos cursos de medicina e passa a ter um papel decisivo na habilitação dos novos profissionais. A medida provisória que será hoje assinada, ela confere ao ENAMED um papel novo dentre as duas principais funções que ele já vinha exercendo desde o ano passado. Ano passado, o ENAMED, ele, além de avaliar a qualidade dos cursos de graduação que formam médicos, ele também passou a entregar a todos os participantes e às instituições uma informação sobre o atingimento por parte de seus estudantes de um nível mínimo de proficiência necessário para o exercício da profissão. Além de servir como exame de habilitação, o ENAMED também poderá ser utilizado como critério de seleção para programas de residência médica, concentrando em uma única avaliação em diferentes etapas da formação profissional. A expectativa do governo é que o novo modelo contribua para elevar a qualidade da formação médica no país e ofereça mais segurança à população atendida pelos futuros profissionais. Bom, se você acha que escola é coisa só de gente, presta atenção nessa história. 50 cães que esperam por uma família ganharam uma nova chance em uma escola especializada. O objetivo é ajudar os animais a superar dificuldades de comportamento e aumentar as chances de adoção. Vamos ver na reportagem com Eric Rabelo. Quem tem cachorro em casa já sabe, às vezes o problema não é a falta de amor, é o excesso de energia mesmo. Tem aquele que late para todo mundo, ou aquele que não gosta de visitas e até o que acha que é o dono da casa. Pois é. Agora imagina uma escola criada especialmente para ajudar esses tipos de alunos de 4 patas a terem uma segunda chance. Em Florianópolis, 50 cães estão de volta às aulas para aprender uma lição muito importante: conviver melhor com o mundo. Acompanhe. A Diretoria de Bem-Estar Animal em Florianópolis encaminhou 50 cães que aguardam adoção para uma escola especializada em adestramento e psicologia canina. O objetivo é ressocializar os animais considerados agressivos, reativos ou muito agitados. Mas não são apenas os animais temperamentais que participarão do projeto. Cães dóceis com dificuldade de se adaptar a novos ambientes ou conviver com outros animais também foram selecionados. Muitos desses animais esperam há anos por uma família. E o comportamento acabou se tornando um dos principais obstáculos para a doação. O processo de ressocialização começou neste mês e terá duração de 2 anos. Durante todo esse período, os cães vão morar em tempo integral na escola. Segundo a Diretoria de Bem-Estar Animal, o foco do trabalho é reorganizar o emocional dos animais e desenvolver habilidades de convivência, aumentando as chances de uma doação definitiva e bem-sucedida. A maioria dos cães participantes é formada por pitbulls e raças semelhantes. Parte deles apresentam um comportamento reativo, enquanto outros apenas precisam de mais confiança para enfrentar as situações do dia a dia. E tem mais, as doações poderão acontecer durante o treinamento. As famílias interessadas passarão por uma avaliação para garantir que o perfil do lar seja compatível com a necessidade de cada animal. Caso o cão seja adotado antes do fim do processo, o treinamento continuará normalmente, sem custo adicional para os novos tutores.
E no fim das contas, essa história prova que todo mundo merece uma segunda chance, inclusive os cachorros, mais bagunceiros da turma. E se para muitos a escola é um sinônimo de prova para esses alunos de 4 patas, e ele pode representar algo muito mais importante, a oportunidade de encontrar uma família, um lar e finalmente um final muito feliz. Bom, e agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Bruno, muito boa tarde, seja bem-vindo, viu? Bom, a Argentina está neste momento em campo, né? Jogando contra a Áustria pela Copa do Mundo. Mas a verdadeira festa está do lado de fora, não é? Conta pra gente. Isso mesmo, Caio. Boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, a paixão argentina pela Copa do Mundo atravessou fronteiras e tomou conta das ruas de Dallas. Na véspera do duelo contra a Áustria, milhares de torcedores transformaram a cidade americana em uma extensão de Buenos Aires, embalando a seleção de Lionel Scaloni antes de um confronto que pode encaminhar a classificação à pré-oitavas de final. Uma multidão se reuniu para mandar energia positiva para a seleção argentina, véspera do jogo contra a Áustria. Música, batucada, bandeiras e camisas da Albiceleste se multiplicavam para todos os lados. Todos pareciam se sentir em casa, mas um detalhe chama a atenção. As imagens não foram gravadas em São Telmo, Chacarita, Palermo ou qualquer outro bairro de Buenos Aires. A manifestação espontânea foi registrada em Dallas, estado americano do Texas. Essa alegria é incrível e imensurável, não há com o que comparar. Acho que amanhã vai ser uma partida difícil, mas se estivermos concentrados, temos que ganhar com tranquilidade. A Argentina pode ganhar de 1-0, como pode ganhar de 5-0. Temos uma equipe muito competitiva. Sinceramente, acho que é melhor que a do Catar. Estamos muito emocionados de estar aqui e vemos que há muitas pessoas que talvez não sejam argentinas, mas estão usando a nossa camisa, porque querem viver a mesma experiência que nós vivemos. Esse sentimento tão grande pelo futebol e pelo nosso país, pelas cores argentinas. A Argentina enfrenta a seleção austríaca pela segunda rodada do Grupo J. O técnico Lionel Scaloni afirmou que a Áustria é um adversário duro, com jogadores muito bons, e que vai ser uma partida complicada, já que os dois venceram o jogo de estreia, o que talvez ajude a fazer com que o espetáculo seja ainda melhor. A Argentina sabe fazer festa mesmo, hein, Bruno? Olha, acabou agora há pouco, primeiro tempo, Argentina e Áustria, 1-0 para a Argentina, gol do Messi. Eu quero saber de você, que está acompanhando a Copa, cada jogo. Messi é o grande favorito para ser o artilheiro? Olha, é um dos. Acredito que junto a Mbappé é um dos artilheiros. Mbappé também que tem aí 2 gols. Messi foi para 4 agora, duplicou, passou também a ser o maior artilheiro da história das Copas, né? Estava empatado ali com o Klose com 16, agora foi para 17. Mas acredito que nessa Copa ele vai brigar até o final. A Argentina vai longe, tá encaminhando já classificação agora para as oitavas de final, para pré-oitavas de final. Mas assim, é um dos melhores que eu vi, é um privilégio, não sei pra você, mas assistir ele, nascer nessa geração de craques e realmente acredito que seja assim um dos favoritos. Ele é grande favorito mesmo. E o nosso 9, Matheus Cunha, pra você, vai conseguir brigar com esses caras de frente ou foi uma noite inspirada de 2 gols e não deve passar disso? Olha, é um pouco mais difícil, acredito sim que ele tem a qualidade para isso. O time do Brasil tá se encaixando melhor, tá conseguindo desfrutar de um futebol melhor, mas acredito que brigar lá em cima já é um pouco difícil, ainda mais que tá brigando por posição, junto com o Endrick e Igor Thiago. Então acredito que ele não joga ali os 90 minutos todos os jogos do Brasil, mas acredito que sim, ele possa chegar assim uma marca legal de gols nessa Copa. Muito bom. Bom, e falando de seleção brasileira, vamos lá, porque o principal assunto após a vitória contra o Haiti era a volta do Neymar, né? Conta pra gente como é que tá isso aí. É isso mesmo, Caio. Bom, o camisa 10 treinou pela primeira vez no campo com seus companheiros. E agora a expectativa é que ele jogue pelo menos alguns minutos contra a Escócia nesta quarta-feira. A seleção brasileira contou com a presença de Neymar ao treinar na manhã deste domingo no CT Columbia Park, em Nova Jersey. Até então, ele havia participado somente de parte do aquecimento ou de ações com bola separado do grupo e já estava há mais de um mês sem entrar em campo. Mas dessa vez, o atacante fez o primeiro treino integral. A tendência é de que o camisa 10 esteja à disposição pela primeira vez nessa Copa, na partida de quarta-feira. A seleção já está em seus preparativos para enfrentar a Escócia, que é o último jogo a ser disputado no Grupo C da Copa do Mundo.
Até o momento, a principal missão de Ancelotti é definir quem será o substituto de Rafinha no ataque. São 2 os principais candidatos a ocupar a posição, Luiz Henrique e Ryan. Com a vitória por 3-0 contra o Haiti, o Brasil assumiu a liderança e tem a mesma pontuação do Marrocos, mas está em vantagem no saldo de gols. Os 4 pontos da seleção devem ser suficientes para assegurar a vaga na próxima fase. Bom, e uma notícia que pegou todos de surpresa. Olha, o craque ídolo do Brasil, Ronaldinho Gaúcho, vai voltar a jogar futebol profissionalmente, né, Bruno? Conta pra gente essa história. Pois é, Caio. Bom, o ex-camisa 10 vai vestir agora a camisa do Ravenna FC da Itália, onde vai juntar a habilidade e a ação comercial do clube. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. O ex-jogador da seleção brasileira, Ronaldinho Gaúcho, aos 46 anos, anunciou que voltará a jogar profissionalmente após 11 anos longe dos gramados. O grande ídolo do futebol brasileiro vai defender o Ravenna Futebol Clube, equipe da 3ª divisão da Liga Italiana. A informação já havia sido veiculada pela imprensa italiana e foi oficializada pelo clube. Nas redes sociais, o time divulgou o anúncio da chegada do astro brasileiro. Apesar do impacto global da notícia, a diretoria do clube italiano tratou de moderar as expectativas, ainda sobre a participação do craque em campo. Questionado pela imprensa local, o vice-presidente do Ravenna, Ariel Dubraida, indicou que o acordo tem forte apelo comercial e promocional, embora não tenha descartado a presença do brasileiro nas partidas. Pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, o ídolo tem passagens por grandes times europeus, como Barcelona, Milan e PSG. Já no Brasil, o camisa 10 jogou no Grêmio, no Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense, onde foi seu último clube na carreira em 2015. Bom, Caio, eu fico por aqui. Uma ótima tarde a você e também a todos que nos assistem. E às 18h30 eu volto com mais notícias do esporte. É isso aí, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Até a próxima. Até. Tchau. Bom, e nesse último sábado, na Igreja Internacional da Graça de Deus, um culto foi realizado com as mulheres que vencem, em um encontro com muita fé, adoração e transformação de vida. O universo está sustentado por tuas mãos. Todo poder pertence a ti, toda a glória é para ti. Adoração, palavra e transformação. O culto que reuniu as mulheres que vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus foi uma oportunidade para todas as gerações que compartilham da mesma fé. Eu creio. Ao longo do encontro, mulheres foram alcançadas pelo Senhor e todas se uniram em um só louvor e atmosfera de remissão. E em cada momento podemos ver que quando o propósito é o mesmo, as diferenças não importam. No tema anual nós falamos sobre recomeçar, estamos tratando isso que é o ano da remissão. O ano da remissão, quem foi remido, quem foi perdoado, está pronto para recomeçar. Mas não existe, é impossível um recomeço na vida de qualquer pessoa se tem feridas abertas. Diante de uma realidade onde as mulheres têm sido vítimas dos seus traumas e feridas, aqui isso muda. E no ano da remissão, elas estão aprendendo a curar as suas feridas para que, enfim, elas tenham um recomeço com Deus. Gileade se faz o remédio e Gileade tem médico. Em Gileade tem médico e Gileade tem remédio. No mesmo lugar que estava a doença, também estava a cura. No lugar que você foi ferido, você é sarado. E o culto seguiu assim, direcionando essas mulheres a entender cada fase de suas vidas e se permitirem a cura do seu interior. A interação aconteceu de forma natural e leve, criando um ambiente acolhedor e de intimidade com Deus, quebrando qualquer receio ou medo, e mostrando que juntas, independente de idade ou vivências, elas podem se tornar mais fortes e recomeçarem de fato. O resultado pode ser visto até mesmo em um testemunho de vida. Pai, queremos ver a Tua manifestação no nosso meio, em o nome do Senhor Jesus. Pai querido, tem mulheres que estão orando agora aqui comigo com fé. Eu recomecei quando eu fui sarada, a partir do momento que eu resolvi perdoar. Não olhar mais para trás, esquecer o passado. Tudo bem.
bem que eu não vou, a gente tem lembranças, né? Mas essas lembranças não me ferem mais. Hoje eu tenho condições de cuidar de mulheres e várias mulheres chegaram até mim e elas estão bem, estão fazendo a obra também. E isso é o MQV, levantando mulheres para a obra, dizendo para elas que você pode se tornar uma pessoa melhor porque você é capaz. O missionário R.R. Soares também deu uma palavra baseada em Mateus 12:7. Não condenareis os inocentes. Eu não vejo uma pessoa na prostituição e condenamos. Mas aquela pessoa inocente, ela não conhece a palavra de Deus. A expectativa agora é que momentos como esse continuem fortalecendo a participação de mulheres de todos os lugares. E felizmente não para por aí. A programação já tem um próximo encontro marcado e mais vidas serão impactadas. E o que parecia perdido pode florescer. O que estava quebrado pode ser restaurado. O teu nome é força, o nome sobre todo nome. Elas vão ouvir a mensagem hoje, vão ser fortalecidas e já se preparar para o nosso grande Congresso Nacional das Mulheres que Vencem, que vai ser no dia 25 de julho. Então a gente está assim, com o coração muito contente, muito preparado para ver as maravilhas que Deus vai fazer também no dia de hoje. Evento muito especial. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e para você que nos acompanha pelo Hit Notícias, fique agora com a sua programação local. Tchau, tchau.